Bem-vindas e bem-vindos! Hoje a gente vai fundo nos resultados do segundo trimestre de 2025 da Brava Energia. Eles saíram agora dia 6 de agosto. É um momento bem importante, né? O primeiro grande resultado depois da fusão da 3R com a Enalta. A nossa fonte aqui é o relatório oficial da empresa. Exato. E a expectativa era grande para ver se aquela combinação de ativos, principalmente com os investimentos no offshore, ia começar, digamos, dar resultado, né? Então, vamos olhar bem de perto o desempenho operacional, os números financeiros, que foram fortes, e também, o que é crucial, as jogadas ali na gestão da dívida que aconteceram logo depois do trimestre. Vamos começar pela operação, então. Os números são recorde. Produção média de 85,9 mil barris de óleo equivalente por dia. Isso no trimestre. Foi um salto de 21% sobre o trimestre anterior. E parece que o ritmo não parou, né? Julho já bateu quase 91 mil barris por dia. Pois é, e o grande motor disso aí é o offshore. Já está respondendo por 61% da produção, isso olhando os dados de julho. E tem dois ativos que se destacam muito. Primeiro, o Atlanta. Eles conectaram mais poços lá no FPSO. Que é aquela unidade flutuante que produz e armazena o óleo, né? Isso, exatamente. Com mais poços ligados, a produção lá em Atlanta chegou a 37 mil barris por dia em julho. E o interessante é que isso ajudou a derrubar o custo de extração por barril, o famoso lifting cost, né? Chegou a $9,5 por barril equivalente. Isso sem contar o aluguel da plataforma ou afretamento. E já estão preparando a fase 2 lá. Essa redução no custo de extração em Atlanta, ela é algo que dá para manter ou foi mais um efeito pontual desse aumento de volume? Olha, boa pergunta. Uma parte, claro, vem da diluição dos custos fixos com mais produção, é normal. Mas as melhorias operacionais que eles fizeram sugerem que sim, um patamar de custo mais baixo pode ser mantido. Claro que pode ter alguma flutuação, né? Mas a tendência é boa. E o outro destaque é papa-terra. Esse campo deu uma virada, assim, notável. A eficiência operacional, que é o tempo que a plataforma fica produzindo, o tal do uptime, saltou de menos de 30% para mais de 85% agora no primeiro semestre de 2025. Nossa, de 30 para 85 é muita diferença. Muita diferença. E a produção de julho foi a maior desde 2021. Chegou a 19,6 mil barris por dia, considerando o ativo todo. Impressionante mesmo o offshore. E em terra, no onshore, como ficou? Então, em terra a produção ficou mais estável, ali na casa dos 34 mil barris por dia. Isso mesmo com menos sondas perfurando, sabe? Conseguiram otimizar com intervenções e melhorias. E teve outro marco importante. A Brava assumiu a operação do terminal de Guamaré, lá no Rio Grande do Norte. É um passo estratégico para ganhar mais autonomia na logística e, claro, reduzir custos. Faz todo sentido. E toda essa força na operação acaba indo direto para as finanças, imagino. Com certeza. Receita líquida recorde, 3,1 bilhões. E o EBITDA ajustado também bateu recorde, 1,3 bilhão no trimestre. A margem EBITDA ajustada subiu bem e foi para 42,3%. E o offshore, como a gente falou, puxou muito isso, com uma margem de mais de 50%, 51,5%. Com números assim tão bons, a gestão da dívida, da estrutura de capital fica ainda mais na mira, né? E parece que a Brava fez uns movimentos bem interessantes logo depois que o trimestre fechou. Pacing. Realizaram o que o mercado chama de liability management. Basicamente, é uma gestão ativa das dívidas. Eles pré-pagaram uma dívida de 500 milhões de dólares, a debênture Potiguar, usaram dinheiro de uma nova emissão, só que, e aí vem o pulo do gato, com juros menores. Caiu de 11,1% para 8,7% ao ano. Bem mais baixo. Uma troca inteligente. Muito. E não parou por aí. Quitaram antecipadamente outra debênture, a Enat 21, de quase 119 milhões de dólares. Essa era a mais cara que eles tinham, em reais. Usaram dinheiro do caixa para isso. E para completar, ainda anteciparam o recebimento de 260 milhões de dólares que estavam ligados ao FPSO de Atlanta. Então, juntando tudo isso, na prática quer dizer que a dívida caiu bastante e o custo financeiro também. Exatamente. Se a gente considerar esses eventos que aconteceram depois do trimestre, a dívida líquida pro forma cairia mais ou menos 25%. É uma redução bem significativa.
Isso fortalece o balanço da empresa e acelera aquele plano de desalavancagem que eles tinham para 2025. E como ficou a alavancagem no fim do trimestre? Olha, a alavancagem, que é medida pela dívida líquida sobre o EBITDA ajustado, fechou o segundo trimestre em 3,11 vezes. Isso em dólar, como mandam os covenants. As cláusulas dos contratos de dívida, né? Isso, as cláusulas de proteção para os credores. Esse número está dentro do limite temporário que foi acordado com eles. E a tendência clara é de queda conforme essa melhora operacional toda for entrando nas contas dos próximos trimestres. Entendi. Além desses números todos, operacionais e financeiros, a Brava também mexeu na parte de sustentabilidade e governança, não foi? ESG. Sim, foi um ponto importante também. Eles publicaram o primeiro relatório de sustentabilidade integrado depois da fusão. Mostra que estão juntando as práticas das duas empresas. E estão avançando na gestão climática, sabe? Fizeram um inventário de emissões de gases, estão se adequando às novas normas internacionais de reporte, o IFRS S1 e S2. Que padronizam como as empresas mostram riscos e oportunidades de sustentabilidade e clima, né? Exato. Isso não é só para inglês ver, não. A linha brava com o que os investidores globais esperam em termos de transparência. E a gente sabe que isso hoje é fundamental para conseguir dinheiro, para acesso ao capital, e teve também ações na área social, como um programa na Bahia e uma renovação no Conselho de Administração. Bom, então resumindo a ópera, parece que foi um trimestre bem forte mesmo para a Brava Energia. Validou a fusão, com recordes de produção, resultados financeiros robustos, muito puxado pelo offshore. Custos de extração caindo, principalmente em Atlanta, e uma gestão da dívida bem ativa, bem inteligente, que já está mostrando resultado agora, depois do trimestre. Concordo. A performance lá em Atlanta e a virada em Papaterra mostram que os investimentos foram acertados. E a disciplina de custos, mais as otimizações logísticas, como assumir o terminal, tudo isso ajuda a pintar um quadro bem positivo. Fica então aquela reflexão para o futuro, né? Com a fase 1 de Atlanta indo tão bem e a dívida mais equacionada, como é que a Brava vai conseguir equilibrar a execução dos próximos grandes projetos? Penso na fase 2 de Atlanta, no desenvolvimento contínuo de Papaterra, como equilibrar isso com a necessidade de manter a disciplina financeira e continuar gerando valor de forma consistente para os acionistas. Esse é o desafio, né?